Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui hoje no mais um ADM Talks. E a pergunta que não quer calar, será que os robôs vão invadir o mundo e vão acabar com o nosso trabalho do ser humano? Brincadeiras à parte, hoje o assunto é inteligência artificial no mercado imobiliário. Para isso, convidamos algumas feras desse mercado, ainda muito novo, começando com o Adir Filho, que é co-founder da NOA, da Terracota Ventures, que é uma das empresas que mais investe no mercado de inovação e startups aí, e que ajudou a trazer esse time. Oi, Adir, como é que está você? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia? Bom dia, pessoal. Tamo Legal. aí. Já passamos para você se apresentar melhor do que eu te apresentei, Adir. Vamos dar um oi para os outros nossos amigos aqui. O Alexandre Kuroda, que é sócio fundador da ArcGen. Como é que está, Alexandre? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Prazer aqui estar falando com vocês aqui. E o Felipe dos Santos, fundador e CEO da Play to Sell. Como é que está, Felipe? Tudo bem? Oi, Ricardo, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Legal. Então, todo o time está aqui. Quero agradecer, antes de tudo, a curadoria desse nosso ADM Talks, que é o Gustavo Salvático, presidente da ADM Paraná, o Leonardo Pissetti, que deu a sugestão junto com o Gustavo desse tema, o Eduardo Kisa, que também sugeriu falar com vocês da Terracota, toda a diretoria, associados e a equipe da ADM que está por trás aqui, sempre nos ajudando em tudo. Muito obrigado a todos vocês. Eu sou o Ricardo Reis, diretor da ADM, da Academia ADM, né? CEO da Reis Real Estate, e cientista da computação para poder falar um pouquinho de dados com vocês, queridos amigos. Adir, Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. se apresenta um pouquinho melhor aí, Adir, e dá um contexto de como que você vê a inteligência artificial hoje em dia, de onde nós estamos vindo aí, como é que estamos hoje, por Legal, gentileza. legal. Bom, Ricardo, eu não nasci na indústria da construção, né? Eu venho de uma indústria que é até muito próxima da inteligência artificial. Trabalhei muitos anos na indústria de games, trabalhei com desenvolvimento de jogos. Não vou ficar usando palavras aqui difíceis e palavras bacanas, parece que é inteligente. Trabalhei muito tempo em MMOs, jogos de centenas de milhares de pessoas conectadas. Então, era um tipo de tecnologia muito inovadora para a época também, nós estamos falando dos anos 2000, 2003, e que também falava, nossa, vai mudar o mundo, todo mundo conectado nisso, a internet ainda era o estouro da bolha da .com, então, como eu tinha até te falado, a gente já teve alguns ciclos de tecnologias que apareceram, falando, nossa, isso vai mudar o mundo, e agora o que vai fazer? Vai acontecer com o disquete, esse monte de CD que eu comprei, e a indústria fonográfica, o que vai acontecer? Então, nós tivemos várias passagens na indústria, e na indústria de jogos sempre teve inteligência artificial, né? A gente sempre teve o NPC, né? Que é o personagem que jogava com você. Claro, dadas as devidas proporções, o devido contexto, né? A inteligência artificial sempre teve aqui, ela sempre existiu, sendo numa forma estatística, preditiva, ou sendo analítica, né? Ela já é muito antiga. Eu estava conversando com o pessoal ontem, falou, esse chat GPT é muito novo. Eu falei assim, olha, eu não sei, a gente está na versão 4, me diz você. Né? Qual é o chat GPT é tão novo assim? O que aconteceu em janeiro que todo mundo ficou falando do chat GPT? Ele se popularizou, caiu nas nossas mãos. A gente teve acesso a essa tecnologia. Mas ela é uma tecnologia que nos bastidores ali de quem trabalha com isso, quem conversa com essas empresas, quem analisa essas empresas, vê que já tem, essas tecnologias já existiam. E muita coisa legal vem por aí já. Muita coisa legal. Bacana, a visão do Adir é uma visão assim atípica, porque ele não está na moda, não está preso, né, nessa onda da moda, ele já vem há muito tempo nisso, vive há muito tempo e sabe que isso vem ajudar, mas é passageiro e lá vem outra onda, depois você conta um pouco mais, Adir. E Alexandre, Ok. você se apresenta um pouquinho melhor aí a tua empresa e você, e o que você está vendo, da onde estamos vindo, por favor. Legal. Bom, primeiro agradecer aí, Ricardo, pelo convite aí, pelo participar aí do painel. Acho que é um tópico que nem o Adir falou aí, ó, que tá bombando aí agora, mas para nós realmente já é algo que, né, não é tanta novidade, né, para nós aqui na ArcGen, de fato. Né? Eu sou arquiteto maquinista aqui de São Paulo, né? Tenho mestrado em arquitetura paramétrica pela Architectural Association de Londres, e também trabalhei no Zaha Hadid de Londres por mais de 4 anos. Depois disso, voltei para o Brasil para trazer toda essa discussão, né, de parametria, design generativo aí aplicado em arquitetura, né, que foi minha
meu mestrado e minha experiência toda lá fora. Dei aula disso aqui na Belas Artes, né, de projeto de arquitetura e algoritmos aí para arquitetos, né? E aí, quando surgiu ali uma oportunidade, né, de juntar tudo isso com modelos preditivos de inteligência artificial aplicado para a concepção, né, de layout de arquitetura, foi quando a ArchiGen surgiu, né? Então, a ArchiGen aqui é o nosso mais novo desafio aqui, que eu estou enfrentando aqui junto com o Thomas e uma equipe maravilhosa que a gente tem aqui, de arquitetos, arquitetos programadores e cientistas da computação, né, que a gente tem aqui no time. Tem um ambiente bem legal, onde a gente pegou esse desafio, né, e a gente já está entregando, né? A gente já tem aí nossos clientes aí operando a nossa solução para lidar aí com algo que a gente encontrou que é uma deficiência muito grande no mercado de arquitetura, né? Que o trabalho do arquiteto ele é muito manual ainda, né? E quando você está ali nos momentos iniciais de projeto, concebendo, né, soluções, você sempre acaba precisando se apaixonar por uma opção pela falta de mão, né? Para você poder estudar todas as opções possíveis, né? Tipo, por exemplo, de um simples layout de arquitetura. Só que ele é fundamental para o projeto, né? Ele é o que você desenha ali, o que o arquiteto determina ali, é o que vai ser construído, né? Isso tudo leva um tempo e depois toda a vida útil ali da vida daquele espaço, né? Então, com isso, o rendimento daqueles espaços, né, para cada cliente. Então, a ideia nossa é explorar com inteligência artificial e design generativo todas as opções possíveis ali, né, desses projetos, para que a gente consiga ajudar o mercado ali a produzir mais rápido, com mais eficiência e trazer a arquitetura aí para frente de tudo isso, né, onde a gente deveria estar propondo aí né, projetos de arquitetura muito melhores aí do ponto de vista dos nossos clientes, né? Muito bacana essa tua fala, porque você está colocando o contexto, né, da importância da definição do começo do projeto para a vida útil do empreendimento das pessoas lá longe. Então, quanto mais opções se tiver no começo para poder estudar, melhor, né? Então, deve ser muito útil realmente essa entrevista para você. E depois conta um pouquinho da história da Radish, porque ela arquiteta para mim que foi uma perda muito grande para a arquitetura, porque ela tem projetos muito novos, né, no mundo inteiro, e a Zaha Hadid fez um diferencial muito grande. Que bacana ter a tua experiência com ela. Depois conta um pouquinho para a gente aí. Obrigado. Felipe, você é a pessoa que já está fazendo aí o software proprietário, já está concorrendo aí com o Chat GPT. Como é que funciona para você essa inteligência artificial, né, historicamente, e na tua empresa hoje? Legal. Bom, Ricardo, muito legal estar aqui com você, né, com a Adir, com o Alexandre aí, falando sobre esse tema, que é um tema tão interessante aí, que está despertando a atenção de tanta gente, né, que é a inteligência artificial. Bom, a gente desenvolve, eu acho que é interessante contextualizar o que a gente faz, né? A gente desenvolve uma plataforma que usa game design para aumentar o engajamento nos treinamentos e nas atividades, né? Começamos no mercado imobiliário, então a gente está rodando aí há pouco mais de 5 anos e meio, né? Eu já trabalho com tecnologia no mercado imobiliário desde 2001, um CRM imobiliário, toquei 15 anos, né, o projeto de um dos maiores CRMs imobiliários aí. Em 2016 eu vendi a minha participação, fui passar um período no Vale do Silício e aí eu retornei para o Brasil com esse projeto no final de 2017, né? Que é um game que começou com abordagem apenas de treinamento, né? Onde a gente focou no mercado de lançamentos imobiliários. Então, lançamento tem uma dinâmica, né? Que a gente sabe que exige uma velocidade muito grande de capacitação dos corretores de imóveis, porque você tem um processo de aprovação e você já tem que montar o stand, preparar um grande, né, número de profissionais, de corretores para aquele produto, e a gente sabe que os produtos estão cada vez mais complexos, né, tem uma riqueza de detalhe muito maior, né, e os corretores, né, são profissionais de diversas áreas que se tornam corretores, né, muitos não têm expertise em vendas. Então, a gente criou a Play to Sell, que é jogue
para vender, né? Ao longo da nossa trajetória, a gente percebeu que não bastava só o conhecimento teórico, a gente aí foi integrando com sistemas, com CRMs imobiliários, e aí começou a pontuar também as atividades, que nós chamamos de missões do mundo real. Então, a gente foi construindo muito em cima do mercado imobiliário, fomos crescendo aí, e depois a gente percebeu que essa dor, que é a dor de capacitar o vendedor, não é restrita apenas ao mercado imobiliário, né? Você, Ricardo, o Alexandre, o Adir, já deve ter passado pela experiência de ir falar com o vendedor e perceber que o vendedor não conseguia responder as perguntas de vocês, não é mesmo? A gente pesquisa muito na internet antes de falar com o vendedor. Então, as empresas, no geral, têm um desafio enorme em capacitar os seus vendedores para um consumidor hoje muito preparado. Antes da internet, há pouco mais de 20, 25 anos atrás, né, o Ricardo deve se recordar, o Adir também, o Alexandre eu acho que não, mas você não tinha internet, você dependia do vendedor. Você ia numa concessionária de veículos, por exemplo, para tirar suas dúvidas sobre o veículo, e o vendedor era a única fonte, né, de informações, né? Então, hoje o desafio do vendedor é muito grande, né? Então, essa dor que a gente tem resolvido. E aí, como que a gente faz? A gente pega o material, geralmente é um material de produto ou de serviço, transforma esse material num game de conteúdo e vai colocando lá para os jogadores. Eles vão pontuando, vão ganhando pontos, vão trocando por prêmios, e aí funciona bem. Bom, qual é o grande desafio? É escalar a produção de conteúdo, naturalmente, porque a gente tinha, né, tinha uma equipe grande de produtores de conteúdos, que muitos eram freelancers, então rodava muita gente, né? E a gente não tinha um padrão também, a gente tinha que fazer uma curadoria, que era um trabalho também bastante extenso. Bom, no início a gente começou com um algoritmo criador de quizzes, mas era restrito apenas ao mercado imobiliário. A gente começou a testar a IA. E aí, nesses testes com a inteligência artificial, a gente surpreendeu. A gente começou a transformar, por exemplo, numa entrevista. A gente começou a entrevistar alguns especialistas. Transformava esse áudio em texto. Esse texto a gente colocava para a IA ler e gerar quizzes. E aí a IA começou a gerar perguntas diferentes das que a gente criava por humanos, né? Veja um exemplo de uma pergunta aqui que foi criada pela IA. O que é fazer-se entender? Cara, o que é fazer-se entender? Olha que pergunta interessante, né? E aí as alternativas, né? É achar que as palavras rebuscadas enriquecem a comunicação? É uma forma de se comunicar de forma clara e não objetiva? É uma forma de desconsiderar o referencial? Ou, que é a resposta certa, é ser claro e considerar o referencial do outro? Olha que interessante. Poxa, e aí o que a gente surpreendeu? Além das perguntas criadas pela IA serem um pouco diferentes e até surpreendentes, as avaliações dos usuários foram lá em cima. Essa tem 4.9, de 73 avaliações, 4.9. É 0,1 para alcançar os 5, das 5 estrelinhas ali. Então, a média da avaliação da IA ficou muito próxima do máximo. E isso para a gente foi surpreendente. Então, além de a gente acelerar o processo de criação de conteúdo, a gente tem conseguido aumentar a qualidade da nossa produção de conteúdos dentro do game, e isso tem ajudado aí muitos corretores, que a gente acaba empoderando o corretor, não só com conhecimento de produto, mas também com técnicas de atendimento, que é esse um exemplo, né, aqui que eu trouxe aqui, e tantos outros. Então, né, isso é um pouquinho aí do que a gente tem experimentado aí inicialmente com IA, e tem algumas coisas que a gente já está fazendo também que são bem interessantes. Bem legal a tua colocação, com um exemplo prático, né, Felipe? Fica bacana ver, tocar, né, no que está acontecendo. E corrobora com a minha experiência. Eu tenho usado o ChatGPT para criar conteúdo para minhas colunas e tudo mais, e é impressionante a qualidade do conteúdo. É realmente bem acima da média, chegando a ser assim, realmente muito bom. E daí o Adir quer voltar para você, Adir, para continuar o que está no presente hoje. Você está envolvido com muitas startups, você está vendo esse movimento de IA
muito forte, está na moda, está pegando? Como é que você está vendo isso? Eu vou até aproveitar esse último trecho do Felipe aí, que eu achei bem interessante dele trazer um exemplo, que é bem o que a indústria está usando, e é um pouco diferente de quem não está usando está pensando. Veja só, o Felipe deu um exemplo da IA gerando conteúdo. Então, quando ele disse assim, a IA gera conteúdo, 80% das pessoas que não sabem o que isso representa de fato, que é gerar conteúdo, pensa que é fazer prova da escola, é fazer redação que a professora vai bloquear, é fazer a IA, com o conhecimento dela, gerar conteúdo. Poucas pessoas pensam que, na realidade, é só um modelo de redação. Só. O conteúdo quem tem são as empresas, são as pessoas. Elas têm o conhecimento. Todo o conteúdo pelo que eu entendi no exemplo ali, porque eu conheço um pouco a plataforma, né, Felipe? Ele tem o conhecimento daquele conteúdo, ele sabe exatamente a resposta correta. A IA não vai dar a resposta errada para ele. Então vamos separar um pouco disso também, né? Uma coisa é você chegar no chat GPT lá e escrever para ele, me fale sobre... qual era o exemplo, Felipe, que você falou? Eu já esqueci. Qual foi a pergunta? A pergunta... Você está mudo. Tanto faz, vai, você segue. Estava mudo. Tanto faz. Sobre ficar mudo durante uma apresentação do ADM Talk. Ele provavelmente... O que é fazer se entender? O que é fazer se entender? Ele vai dizer, primeiro o microfone tem que não estar mudo. Mas... De qualquer forma, assim, ele provavelmente escreve uma coisa que faz muito sentido. Na minha época de colégio, a gente chamava de gerador de lero-lero. Existia um gerador de lero-lero lá, bem legal. Ele pegava umas palavras-chave, utilizava uma técnica narrativa bacana, que se você se envolvesse naquilo, era quase que uma mandala, e você não entende nada, mas você acha que ele está certo, porque você deve estar errado, né? Então, existem técnicas de redação que fazem isso. Estou dizendo que o chat GPT faz isso, mas se você der um assunto e obrigar ele a escrever sobre algo que ele tem pouco conhecimento, pouco ele vai fundamentar. Então, antes de ontem, eu fiz umas perguntas testando ele, porque eu estava testando eu faço parte dos testes da API do GPT, e aí eu pedi para ele dar referência acadêmica sobre o que ele estava me falando. E ele citou 2 artigos acadêmicos de 2 revistas científicas, com o nome das pessoas e o título. Eu fui lá pesquisar, eu encontrei a pessoa e não encontrei aquele título. Depois eu fui pesquisar melhor e eu encontrei o que ele chamou de título, era uma citação de uma ideia daquele escritor em um outro artigo. Ou seja, aquele artigo não existia. Eu não sei de onde ele arrancou a ideia de que tinha um artigo, que o artigo tinha aquele nome e foi escrito por aquela pessoa. Então tem que tomar cuidado com essa questão lá. Geraremos conteúdo. Não, peraí, não é geramos conteúdo. Ele pode ter mais atenção que uma pessoa, ele pode escrever melhor que uma pessoa, mas ainda assim o texto é feito para pessoas. E você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. Eu vou falar aqui milagres, como eu combinei com você, Ricardo, mas não vou contar o santo, né? Teve algumas startups que utilizaram chat GPT. Eu vou falar mais do chat GPT aqui, tá, gente? Até por uma questão de não ficar dando muito nome, criando. Se alguém quiser fazer pergunta de alguma outra inteligência, alguma coisa, eu posso até trazer. Mas vamos trazer ela, que ela tá ela é o nosso Pareto. 80% do que as pessoas estão falando hoje de transformação nessa parte de comunicação, nós estamos falando bem do chat GPT. E as startups utilizaram para fazer campanhas de posts no Instagram, né? Então, assim, e daí, ChatGPT, 5 restaurantes japoneses que trabalham com carne exóticas, por exemplo. E o ChatGPT não disse que não sabia, ele escreveu. E aí as pessoas fizeram os posts. Só que não lembraram que os dados do ChatGPT, eles param em 2020, 2021, né? 2 dos restaurantes estavam fechados. Não existia mais em São Paulo, eles fecharam. O ChatGPT não tem essa informação. Esse é um perigo. O dado que a inteligência artificial aprende, ela não é de hoje, é de ontem, não é de agora. Ela não pode partir do pressuposto de que ele sabe que ele é a verdade absoluta. Outro exemplo que aconteceu nesta coisa de marketing também foi a inteligência artificial citar efetivamente cases e situações num artigo que não existiam, que não fazia sentido, não estavam lá.
Então, o pessoal de marketing tem que tomar muito cuidado, que está parecendo que é barato, está parecendo que é fácil, é só chegar lá, me faça um artigo aí sobre, sei lá, plantar grama, sobre como cuidar de passarinho, e ele vai escrever coisa errada, porque ele não é um botânico, ele não é um veterinário. Ele faz um arranjo bem diferente lá. Então, se você me perguntasse hoje, Ricardo, qual é o perigo da inteligência artificial, eu acho das pessoas acreditarem demais nela e levarem a vida muito a sério em cima disso, né? Acreditar tanto a ponto de a própria IA incentivar a gente numa fake news, assim, porque é o que acontece. Você escreve lá, se acreditar piamente. Se eu não fosse buscar a referência do ChatGPT, eu ia provavelmente falar uma besteira em algum lugar e isso ia afetar minha credibilidade. Então isso é um risco, se eu acreditar piamente nela. Então é isso. O que eu acredito no uso atual com moderação, é uma ferramenta legal. Essa história de vão ter empregos que vão deixar de existir, infelizmente ou felizmente, isso é fato, tá? Porque a gente precisa se transformar, a gente não pode continuar sempre na mesma função, sempre no mesmo local e impedir a transformação, impedir o progresso, vamos dizer assim, né? Se todo mundo falasse, não, veio esse carro aí, isso vai acabar com as carroças. Poxa, então não vamos deixar o carro vir, vamos matar o carro é o grande vilão. Eu comentei com você, né, Ricardo? Eu não estava vivo na época, mas eu imagino como foi quando o livro popularizou. Imagina, conhecimento na mão de uma pessoa, de tudo aquilo que estava na mão de um sábio, ou de um guru, ou um líder qualquer que transmitia aquele conhecimento, de repente você tinha isso à disposição, na sua mão, com você mesmo, você conversava com você mesmo. Eu imagino que deve ter sido também uma bela de uma discussão entre os livros, vão acabar com o mundo, vai destruir a religião, vai acabar com as sociedades que existiam na época, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, é mais leve um pouco a minha crença sobre a ferramenta. Legal, Adir. Essa tua história com o livro é uma ótima analogia, que até se falou depois comigo que hoje em dia você tem que incentivar as pessoas a lerem. Está lá o conhecimento, Exato. Está de graça, você não lê. Então, o ChatGPT, esse IA vem para ajudar, uma ferramenta a mais para quem se interessar. Né? Mas obrigado, viu, Adir? Alexandre, quer contar um pouquinho melhor como é que funciona a tua plataforma e a tua visão do presente aí, Alexandre? Na prática mesmo? Claro, com prazer. Não, até pegando o gancho aí, né, que o Adir colocou, de fato, né, essas novas tecnologias aí de inteligência artificial, acho que assim, a grande diferença com ela aí, né, Adir, é esse formato de predição, né, modelos de aprendizagem de máquina por predição, né? Então, é algo um pouco recente, né, que vem aí dos últimos 10, 15 anos, né, e está muito ligado aí aos desenvolvimentos, né, dessas tecnologias, né, e o que ela faz mesmo, né, é fazer uma máquina, então, a gente consegue fazer uma máquina, então, aprender aí com padrões, né, reconhecimento de padrões, né, e aí, né, por uma rede, um dos formatos de aprendizagem é por rede neural, por exemplo, né, onde ele vai treinando, né, um modelo, né, de preditivo, né, com base em várias camadas ali, por muitos dados, né, que você alimenta aí. Então, de fato, né, o Adir colocou um ponto muito importante ali, que é a questão do enviesamento, né, do bias, né, que é gerado ali pelos dados que você coloca nesse modelo preditivo, né. Hoje a gente está baseado, né, assim como nesse formato que a gente está fazendo esse podcast aqui hoje, no formato digital, então isso fica disponível ali para que as máquinas possam aprender, né? Eles acessam esses dados, né? Isso dá muito empoderamento aí, né? A esses modelos, só que, por outro lado, com certeza, né? O que o Claudio falou, e é um caso que a gente toma muito cuidado aqui na ArcGen, né? Que a gente não entende ele, e eu acho que, de certa forma, é uma forma de como se entender a arquitetura, né? A arquitetura, pela minha experiência aí, né, e eu acho que é fato isso, acho que todo mundo concorda, ela não dá para ser genérica, né? A arquitetura, elas são super específicas, né? Se por um lado a gente tem movimentos de arquitetura, todos que são
generalidades dentro da forma de como construir, o estilo, a abordagem, né, de como construir. Isso são valores do arquiteto, mas ele vai empregar isso, né, isso falando do arquiteto tradicional, ele vai entender o cliente, e o cliente vai entender o arquiteto, né, e nessa relação um projeto de arquitetura nasce, né, então de um modelo genérico que é a inteligência que está, né, na cabeça dos arquitetos, isso se torna super específico quando ele é aplicado para um cliente, né? E isso é muito importante, né, na maneira como a gente entende a arquitetura aqui dentro da ArcGen, né, e na maneira como a gente entende também os modelos de inteligência artificial, né? Então, a gente mistura aqui na nossa solução, por exemplo, a forma como o cliente, né, entende a arquitetura, né? A gente está, no momento, aqui trabalhando com grandes empresas, né, que tem uma grande demanda aí por um grande volume, né, de projetos de arquitetura. Por trás disso, você tem um manual, né, e por trás do manual você tem um conjunto de valores, né, do que funciona, do que não funciona, uma sequência de espaços, né, com que aquele espaço vai ser concebido, né. A gente mistura isso com o nosso entendimento de como essa arquitetura deve ser solucionada, né? Que eu acho que isso daí que é o forte de cada arquiteto. Os arquitetos, eles são julgados aí pela sua habilidade, né? De traduzir aí as demandas do cliente com demandas legais e o próprio histórico, né? De resolução aí do arquiteto e devolver isso para o cliente, né? E a gente usa isso, então, de maneira super enviesada dessa maneira, né? Então, até retomando o que o Adir colocou, a gente usa a nosso favor, né? Dessa forma, treinando as nossas... a gente criou, de fato, né? A gente não usa o ChatGPT ou essas abordagens, a gente usa conceitualmente essas abordagens dentro da nossa solução, né? Mas a gente vai adaptando ela para esse mundo, desse contexto de arquitetura, né? E dessa forma aí, fazendo com que tudo isso gere aí os melhores projetos, né? Então, quando o cliente nosso clica ali no botão, depois de estabelecer ali qual que é o levantamento arquitetônico daquele espaço e o programa arquitetônico que ele deseja, né, para aquele espaço, ele aperta o botão e a nossa solução, nossa inteligência artificial, com design generativo ali, ela vai equacionar todas essas demandas aí do cliente, que a gente algoritmizou, e vai entregar todos os projetos de maneira ranqueada, segundo valores do próprio cliente, né? Então, o cliente determina que eu preciso quero dar uma ênfase maior aqui para um espaço de entrada ali, né? Um salão de entrada que seja maior, que ele tenha mais relevância em função da gerência que está ali do lado, adjacente, ou inversamente, né? E aí cada cliente vai escolhendo. E é curioso, né? A gente até tocar nesse ponto, né? De bias ou enviesamento, que isso não se limita à própria empresa também, né? Os usuários dessas empresas, né? Os usuários das nossas soluções, eles também, né? Têm seus critérios de arquitetura enviesados. Então, dentro da nossa própria solução, a gente ainda categoriza, né? E entende quem é o usuário, né, que está gerando escolhendo aqueles projetos de arquitetura, né, e a gente sabe definir ali padrões de gosto desses próprios clientes, né, dos próprios usuários dentro daquela organização, e isso gerar, né, isso que é algo bem legal, que uma coisa que a inteligência artificial deixa claro também, são esses critérios, né, de escolha. Então, a gente consegue dizer por que cada usuário dentro desse mesmo cliente escolheu algum tipo de opção ao invés de outra, né, ao passo que outros usuários fariam outro tipo de escolha, né, e trazer esses critérios de maneira bem viva, né. Isso traz discussões para os nossos clientes que são formidáveis, né. Então, eles, dentro desse próprio manual, esse conjunto de valores aí de cada cliente, eles também geram lá dentro também uma reflexão sobre o que são os melhores projetos. Isso avança lá dentro em forma de discussão natural mesmo, como entre arquitetos do nosso próprio cliente, né? Então, a inteligência artificial tem sido usada aqui para nós de uma maneira bem proveitosa dessa maneira ali, né? Legal, Alexandre. Pode falar. Não,
eu ia ajudar no entendimento com o pessoal que talvez esteja assistindo a gente, que não sabe a diferença de inteligência artificial, machine learning. Assim. Vamos tentar dar uma licença poética aqui, porque é interessante a tecnologia da ArcGen, que uma coisa é uma inteligência artificial que vai conversar com você, vai bater papo, né? Que vai gerar um conteúdo e tal. Outra coisa é uma inteligência artificial que aprende padrões, né? Que é o que o Alexandre está dizendo, aprende padrões e identifica a melhor solução de arranjo entre esses padrões, né? Então, resumindo um pouco de uma forma poética, o que a ArcGen faz é bem parecido com o que todo mundo está vendo daquele Dali. Você escrever alguma coisa, ele te entrega uma imagem. Só que no caso deles, eles fazem uma planta arquitetônica de verdade. E tem que respeitar regras, porque tem que parar em pé, tem que funcionar. Então ele não pode colocar um unicórnio voando em cima de uma montanha, entendeu? Basicamente a mesma inteligência. E uma coisa legal é que eles utilizam tecnologia deles, né? É da ArcGen. Eles não usam, é uma tecnologia brasileira, é nacional, é nossa daqui, e é 100% tecnologia proprietária deles. Então, a gente tem coisas aqui no Brasil sendo desenvolvidas nesse nível de gabarito aí, que, claro, não é todo mundo que vai entrar num chat e ficar escrevendo, eu quero uma cozinha, é mais fácil o pessoal escrever sobre os unicórnios ali, é mais popular, né? Mas o nosso mercado está sendo bem divertido, é bem interessante ver. Até seria interessante um dia até a ArcGen fazer uma apresentação para vocês de como que a tecnologia funciona mesmo, que é bem bacana. Ótima sugestão. Vamos querer ouvir. É que eu sou fã, né, gente? É legal vai funcionar. É legal. Boa, parabéns, Alexandre, por desenvolver essa tecnologia numa área tão bacana que é a arquitetura, que liga aí a arte e a engenharia, né? Então é meio do caminho, acho tão bonito o arquiteto, penso disso. Está ligando ali o ser humano, né, com todas essas idiosincrasias, à realidade. Mas, Filipão, volta para você com o teu chimarrão aí, o gaúcho que está lá na Vila Olímpia. Felipe, dá um contexto aí do que você faz realmente no presente. Hoje temos uma pergunta, já quem fica à vontade na hora de querer responder, participem aqui, quem tá assistindo. A pergunta é se vocês acham que, especificamente sobre execução de obra, vocês acham que o IA pode se tornar uma ameaça aos pequenos construtores e incorporadoras? Então fica essa pergunta no ar aí, mas a palavra é com você, Felipe. Legal, legal. Bom, o Adir estava falando ali, né, das transformações tecnológicas e das revoltas, né? Eu me recordei de um artigo que eu li da época do Gutenberg, quando criou a prensa. Teve manifestações daqueles que escreviam livro à mão, que demoravam meses, às vezes anos, para escrever um livro, que eram caríssimos, né? Houve manifestações. A gente parece hoje, mas que absurdo você escrever um livro à mão, né? Daqui a alguns anos a gente vai achar, poxa, que absurdo, o cara criava o próprio conteúdo na mão. E veja que interessante, o nosso head de conteúdo, ele é escritor. Ele já publicou uma obra e tal, e eu venho brincando com ele sempre, né? Olha, essa profissão aí, velho, isso aí já vai acabar, cara. É bom que tu tá na Play to Sell aí, tu tá usando ela como aliada tua, né? Não dá para olhar e ter um neoludismo aí, né? Querer destruir as máquinas aí, como havia no passado, né? O Adir também falou de exemplos que a IA, né? Ela precisa ir numa curadoria, né? Me chamou a atenção quando estava falando sobre o bairro Moema e os parques, a gente estava criando conteúdo e falou passeio a cavalo no Parque Ibirapuera. Eu pensei, caralho, passeio a cavalo no Parque Ibirapuera? Cara, nunca vi cavalo lá no Ibirapuera, né? Aí eu fui ver, não havia. Então, assim, merece uma curadoria, merece cuidado, não dá para sair publicando sem fazer o double check mesmo, né? Uma coisa interessante, eu tenho aqui, o Adir sabe, eu tenho um estúdio aqui no escritório, então tenho as luzes, tenho o chroma key e tudo, e eu gravava vídeos, e era um processo, vídeos tutoriais, por exemplo, de guia de utilização, de aviso dos premiados. Aí o que acontece? A gente começou a usar a inteligência artificial também para sintetizar o texto em voz, e aí com a imagem, né, do Android, numa pessoa
né, que simula a fala. E o processo se acelerou muito, porque eu gravava o vídeo, tinha que colocar o áudio aqui, eu tenho uma mesa de som, tudo. O áudio saía separado do vídeo, eu tinha que pedir para um editor fazer uma edição desse vídeo. Isso demorava também alguns dias até ficar pronto, revisão. Hoje a gente cria também os vídeos através da inteligência artificial e isso tá ajudando a gente bastante, né? Então, assim, não se restringe apenas à criação de conteúdo. Agora a gente está conseguindo escalar, inclusive, um tutorial, que é a nossa base de conhecimento, usando a inteligência artificial, né? E além disso, né, a gente tem, como a gente está desenhando um novo game, a gente tem pedido ideias para a inteligência artificial. E essas ideias estão sendo maravilhosas. E aí, nesse sentido, a gente está trabalhando essas ideias, fazendo pesquisas. Então, assim, existe um comando lá no OpenAI que é brainstorm. Você coloca brainstorm, que me deu ideias sobre... E aí você coloca o contexto. E aí, você abrindo né, as opções, você no ChatGPT também 4, você consegue fazer também isso, você acaba explodindo e pergunta mais, explique detalhadamente sobre tal conteúdo. Aí ele vai abrindo, traga exemplos, ele vai trazendo exemplos. Então, assim, eu tenho um amigo, inclusive, que ele me falou que tem DR com o ChatGPT. Cara, como assim você tem DR? Ele chega, pergunta sobre uma situação e depois ele começa a questionar a resposta. Poxa, velho, interessante, né? Então, assim, o universo é muito amplo aí das aplicações, a gente está recém tateando, né? Já tem muitos reflexos que a gente já está percebendo, aplicações práticas, mas assim, o que a gente tem olhado? A gente tem olhado agora, né, com esse cruzamento, tanto do conhecimento quanto das atividades do vendedor e buscado aí uma análise preditiva. E esse é um ponto que é maravilhoso, porque você conseguir entender padrões dos melhores corretores, por exemplo, quais são os padrões deles, quais são os níveis de conhecimento, níveis de atividades, né? Entender as taxas de conversão e conseguir prever, por exemplo, quantas vendas ele vai conseguir, que é a ideia do funil invertido, mas tratado junto com o aprendizado, né, da inteligência artificial. Então, assim, é apenas a ponta do iceberg, né? O que a gente está enxergando aí é algo muito maior do que a gente já aplica hoje. O pouco que a gente aplica hoje, a gente já tem um retorno bárbaro, mas o que está vindo por aí é algo que é muito além, né? Todos os sistemas, a gente sabe que eles operam da mesma forma. Então, se, por exemplo, para você, Ricardo, funciona push notification, para mim, se eu desativo push notification, não vejo. O Adir abre SMS, mas não abre push, e o Alexandre abre e-mail. Os novos sistemas, eles vão usar a IA para poder entender qual é o comportamento e individualizar e personalizar a comunicação com cada usuário conforme os padrões emergentes que vão surgindo. Então, assim, existe uma mudança muito grande. E a gente já é assim. Na verdade, a gente fala com amigo de infância de um jeito, com os nossos sogros de um outro jeito, com o nosso cliente do outro. Então, a gente já se comporta e adapta a nossa comunicação, e a IA vai começar a surgir assim. Então, esse formato if, then, else que a gente tem, que é o formato de programação que nós temos hoje, é vermelho, é um comportamento, é amarelo, é outro. E se aparece verde? Aí verde buga, tá? Não, eu tratei o bug, mas ele não faz nada. O IA, ele vai... Não, verde, pera, deixa eu tentar para cá. Aí, não, para cá é punição. Deixa eu tentar para cá. Opa, cá é ganho. E aí ele vai, verde, já vai para esse lado, entendeu? Então, assim, vai ser totalmente transformada a forma com que se desenvolve sistemas, né? Utilizando a IA, que é esse organismo vivo, entre aspas, aí. Então, tem muita coisa por vir aí. Boa, Felipe. Muito bem colocado. Olha, tenho boas notícias. Primeiro que está sendo muito bem assistido. O pessoal está participando, tem perguntas aqui que vão responder cada uma delas, estão postando nas redes que nós estamos aqui conversando. Então, que legal, pessoal. Está ótimo o papo aqui. E temos uma pergunta aqui que já ia para o Adir mesmo, e ele já se prontificou a responder, que está ótimo, Adir. Então, a primeira é tua, a terceira do Ali, Felipe, a segunda, prepara para você aí, se der. Vai lá, Adir. A primeira é a seguinte... Quer ler a pergunta? Vamos lá. Pode tocar, lê aí e responde. Não, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A primeira pergunta é:
Especificamente sobre a execução de obra, vocês acham que a IA pode se tornar uma ameaça a pequenas construtoras e incorporadoras? O contrário. Na realidade, a IA vai ajudar demais as pequenas construtoras. Demais mesmo. Até porque a IA imagina que ela vai trazer recursos que antes, com dinheiro, se tinha. Já de cara, né? Por exemplo, antes de eu dar um exemplo, vou só dar uma quebrada, uma cutucada versus quebra de paradigma aqui, tá, Ricardo? Que é assim, ó, vamos falar de IA, vamos usar IA, vamos usar IA. A IA, sem conteúdo, sem informação, ela não sabe de nada. Como o Felipe falou, é vermelho, é verde, é o quê, para onde vai? Esse if, ela precisa de informação. O que tem informação hoje na indústria da construção que todo mundo luta contra? A gente vê, todo mundo fala que usa, todo mundo fala que tem, todo mundo fala que quer, mas você procura fornecedor disso, faz, mas não faz, né? O tal do BIM, né? Então o BIM é uma coisa que está aí, é lindo, todo mundo gosta, todo mundo fala, mas fazer mesmo e usar o BIM não usam, tá? Quando a gente começou a NOA, lá nos primórdios, conversando com o Nico, uma das coisas que a gente decidiu de início era que a NOA não existia não BIM. Não existe não BIM. Não existe projeto que não seja BIM. Então, para a gente, uma pessoa entrar com um CAD lá é como se aparecesse um cara com um nanquim, um papel vegetal e um normógrafo e escrever com... Tiro, explica o que é NOA para o pessoal que não está atualizado aí. A NOA nós construímos prédios de madeira engenheirada, né, que é o CLT. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a madeira em uma outra situação e como até a gente utiliza a inteligência artificial no planejamento. Aí que eu ia chegar nessa parte da resposta aqui, já explicando da NOA, mas já dando um spoilerzinho, a gente usa a inteligência artificial lá para validar o nosso planejamento com gêmeos virtuais, tá? Mas assim, voltando um pouquinho nessa linha do BIM, sem informação a IA não consegue trabalhar, ela não vai conseguir, ela não vai ter informação de nada, né? Não adianta falar, não, mas ela não leu o PDF, não, a IA que lê o PDF é uma IA que só lê PDF. A IA que lê PDF e joga a informação é outra IA, então não tem uma grande IA, um grande oráculo que fala assim, não é só pegar um PDF, jogar lá para o ChatGPT e o ChatGPT vai projetar uma casa para mim. Não funciona bem assim. Ele pode até projetar uma casa, ele pode até criar uma ideia, mas quando você começar a subir a régua, trazer o que a gente chama de constraints mais rígidas, situações, por exemplo, na ArcGen eles têm situações onde um determinado profissional de uma determinada empresa não pode estar a X metros de distância de uma porta de frente para algum canto. São regras da empresa que o arquiteto tem que considerar de forma milimétrica. Aí lá eu vou ter que ensinar ela sobre essa situação. Então eu vou ter que pôr essa informação lá para ela. Eu tenho que dar essa informação. Isso não está num croquis, isso não está numa blueprint, isso não está numa planta, tá? Então, orçamento. Lá na NOA a gente usa tanto a parte de orçamento quanto a parte de planejamento, a gente usa um double check com IA. Então, por exemplo, na compatibilização de projetos, né, complementares, a gente utiliza aquele modelinho. Eu não vou falar de BIM aqui, tá, gente? Mas se alguém quiser alguma pergunta, eu explico algumas das palavras aqui. Na parte de colisão, né, no clash de complementares, a gente usa ferramentas de mercado. Ok? Muito bem. Só que a gente trabalha com madeira. E madeira é um pouquinho diferente. Porque se eu tenho uma viga e vai passar um cano numa viga, se for concreto, talvez eu tenha que levar em consideração a estrutura. Eu tenho que levar em consideração a estrutura do concreto. Mas na madeira, às vezes, eu tenho uma chapa de aço passando naquele pedacinho só. E é só naquele pedacinho. Não tem nada a ver com o estrutural. Eu nem chego no estrutural. Eu nem chego a analisar se o prédio cai ou não cai se passa um cano ali. Naquele lugar tem uma lâmina de aço que está presa com colando duas CLT e que às vezes é interno e nem é madeira, parece. Você lá olhar, você nem sabe que tem uma chapa de aço ali dentro. A IA sabe. Então, a gente usa a IA como um double check porque a gente tem regra de madeira que é bem específicazinha da madeira, então a gente faz um double check que as ferramentas de mercado que tem hoje, as mais populares, não nos atendem diretamente. E ao invés da gente ir lá e estender essas ferramentas, a gente acaba
desenvolvendo tecnologias complementares, mas não tirando elas. Ou seja, uma dica bem interessante para quem está pensando em colocar IA dentro da empresa também. Não cair no canto da sereia de um programador, de um cara de TI, que vai fazer tudo do zero. Vai chegar lá e falar, nós vamos montar tudo do zero. Eu vi muita gente gastar muito dinheiro com isso e não chegar no Pareto. Existe muita tecnologia que entrega muito resultado e que nem IA é só uma estatística simples e não precisa mais do que isso. Ok, quer usar como marketing, dizer que é uma IA? Tá, ok, não tem problema, mas forçar a barra e falar, não, nós vamos fazer aqui uma machine learning aqui, nós vamos trabalhar com cluster, blá, 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 cria um elefante branco e aquilo era resolvido facilmente. Aonde é que eu vi isso? Então lá vai a segunda parte do cuidado da galera da pergunta. Orçamento. O que nasceu de ferramenta de análise de orçamento e predição de orçamento, utilizando dado histórico de outras empresas e não da própria empresa, e aí nunca bate. Eu vi isso em várias, né? Tem uma startup, que é a Orça Fácil, que utiliza inteligência artificial que ajuda no orçamento, né? Mas ela utiliza o seu dado, né? Até por uma questão de compliance, ela não usa dado dos outros lá. Ela usa o seu dado. Então, se você não tem dado histórico, você tem que ter um tempo naquilo para ela entender como que você trabalha e como que aquele orçamento vai girar em torno da sua empresa. Então, falei um pouquinho da parte do planejamento de projeto, então ajuda muito, barateia a compatibilização, mas tem que ser BIM, tá? Sem BIM, eu não acredito muito na IA, porque às vezes que eu vi as IAs acontecendo sem BIM, eram pedaços separados, eram ações individuais nas empresas, aonde, permita-me uma liberdade crítica aqui, era mais um funcionário dessa empresa que acreditava piamente que o que ele estava fazendo dava um resultado fantástico, do que efetivamente botar na ponta do lápis e falar assim, essa conta fechou, essa conta pagou, tá? Porque ele tirava todo o custo que foi operacional para botar a informação na IA. Ela fala, viu? Foi só 20 segundos. Ela entregou toda a informação para nós. Sim, você gastou 2 semanas levantando a informação. E se você não vai funcionar. Você não contou a história toda para o seu chefe. E aí os projetos morrem, e aí a culpa é da IA. Então, é isso. Então, passando por essa parte de projeto, do PIM, no Clash, na parte de orçamento, então, dado que você tem um padrão, como o próprio Alexandre falou, de dados históricos de orçamento, de comportamento da empresa, a forma como você paga, como você lida com o fornecedor, a forma como você gerencia contrato, medição, tudo mais, isso tudo influencia na análise de padrão de orçamento da sua obra, ok? Então é importante isso. Assim, eu vou contratar uma IA, vai vir um rapaz aqui, ele vai fazer uma IA que ele vai olhar aqui e vai dizer certinho quanto vamos gastar. Isso é bruxaria, é mais fácil você ir numa benzedeira lá, que eu acho que ela vai dar mais resultado do que isso daí. Porque não tem mágica. Não existe, tá, gente? Isso aí eu garanto que não existe. E a terceira, que era o planejamento, existem alguns testes, e aí também cuidado com essa falácia, tá, Ricardo? Dos gêmeos virtuais. Os gêmeos virtuais existem há anos na indústria, principalmente na indústria aeronáutica, onde você tem que testar o comportamento de uma turbina e você não pode ficar voando do lado do avião, grudado na asa, olhando como a turbina funciona. E a turbina tem que ser exposta às N situações de voo e de comportamento humano e tendência em cima dela. Então, quando falar, mas é uma IA. Sim, mas é uma IA que aprendeu com comportamento humano, com levada da mão, de manete e tal. Então, se vocês querem ver exemplos de gêmeos virtuais, é muito legal. Trem de pouso de avião e turbina de avião. É maravilhoso, isso já existe, centenas. Vou falar que é do século passado. Já do século passado já se utiliza essa técnica. Aí fala, olha aquilo, acha bonito, assiste numa palestra, vou pôr na minha empresa. Em qual modelo, meu amigo? Qual modelo você tem para simular? Qual situação, qual dado você tem, seja atmosférico ou seja de interferência? Qual é o dado? Então, cuidado com isso, é possível, barateia, dá para usar os gêmeos virtuais, a gente até chama de gêmeos virtuais, mas é uma simulação mais simples um pouco, que dá para simular cronograma e dá para ter uma previsibilidade de cronograma bem interessante, considerando até
Claro, todo mundo faz considerando o tempo, mas você pode considerar até característica de fornecedor, né? Aquele fornecedor atrasa ou não atrasa, ou o tipo de contrato, ou o tipo de cliente, ou o tipo de negociação, tudo isso interfere, pode interferir bastante em tipos de situação, principalmente projetos de infraestrutura, né? Bom, então é isso. Respondendo, não sei se respondeu todas as perguntas, mas resumo Ricardo, ajuda e potencializa. Só cuidado com o canto da sereia lá das tecnologias automágicas. Boa, Dira. Então, a resposta é que pode ajudar as pequenas vezes e atrapalhar, pode ajudar porque vai democratizar mais essa informação que está vindo aí, que as grandes tinham dinheiro para alcançar e as pequenas não tinham, né? Felipe, Alexandre, se queria responder a terceira, fique à vontade, pode ler e responder. E se quiser complementar da primeira, da terceira, também fique à vontade. Nós temos mais 10 minutos, pessoal. Agora, 9 minutos. Legal. Vou tentar correr aqui. Bom, vou pegar a pergunta aqui do Carlos Alves. Ele pergunta aqui, no ramo imobiliário, quais as vantagens, né, e exemplos de uso de como aplicar IA nesse segmento. Bom, a gente também, fora a escala do layout, né, eu queria mencionar aqui a abordagem nossa aí sobre inteligência artificial aí no mundo imobiliário ali, né, onde a gente adaptou a nossa inteligência artificial que funciona na escala do layout, né, que é a escala quase do objeto, né, e a escala meio que micro, né, para escala macro, né, que é a implantação do edifício dentro do terreno, né. Por trás disso está a nossa essa própria visão que eu já comentei sobre a inteligência artificial que a gente produziu aqui dentro, né, com o mesmo engine, né, com o mesmo motor ali por trás disso, né. Então a gente está aplicando isso, né. Eu acho importante, acho que é relevante eu trazer isso, né, no mercado imobiliário, porque de novo, né, a permanência de uma torre dentro de um lote é uma decisão muito importante, né? Para você refazer aquilo, você basicamente tem que destruir o próprio imóvel, o que é ali algo que chega à casa dos mais de milhões ali, né? Então, imagina a importância da melhor opção, né? Para se definir ali como que vai ser a implantação daquela torre dentro daquele, né, daquele lote, né? Então a gente está aplicando já modelos preditivos, né, de inteligência artificial com a nossa solução para, né, o mercado ramo imobiliário, aí diretamente com a viabilidade, né, de projetos arquitetônicos aí para a implantação de edifícios residenciais e comerciais, né? E aí, da mesma forma, né, a gente entende ali, se por um lado, na parte do varejo, né, com nossa ferramenta ali de layouts, né, a gente tem aí grandes varejistas que têm as regras de manuais de arquitetura. Do lado aqui da incorporação imobiliária, você tem ali as grandes empresas ali que têm suas receitas, né, do que... Ricardo, você precisa me perdoar. Eu não concordo muito com o termo produto imobiliário, tá? Eu, como arquiteto, me sinto ofendido. Não tirando ali a visão dos outros. Mas, enfim, né, o projeto de arquitetura ali, né, com a proposição para o cliente, né? Então, e a gente sabe que, né, da mesma forma, ali é muito limitado o que o arquiteto consegue entregar, né? Um projeto de viabilidade ali, segundo o histórico aqui dos nossos clientes aqui, leva ali quando o escritório é muito eficiente, algo em torno de 1 dia a 5 dias, né, para gerar uma opção, né, ou para refinar aquela opção, que ele sempre sai com muitos problemas, né, e o que a gente consegue fazer aqui dentro, utilizando a nossa inteligência artificial, é reduzir isso para menos de 1 dia, né, gerando várias opções, né. E aí, da mesma forma, explorando ali todas as possibilidades, né, de implantação desses edifícios e de acordo com vou chamar de produto aqui, mas, né, entre parênteses, né, do próprio cliente, né? Então, o cliente tem o seu histórico, né, das torres, o que funciona de acordo com a localização ou aquele feeling, né, que ele vai ter ali para cada contexto, né, de projeto, né? E a gente consegue fazer tanto desde a parte mais básica, né, que é fazer ele atender aí aos coeficientes de ocupação e todas as questões de legislação, mas também atendendo ali, né, a personalidade do próprio empreendedor, né,
do ramo imobiliário, né? Com a sua torre, com o tipo de cliente, o tipo de produto ali que ele está sendo proposto, né? E ali equacionando tudo isso, entregando para o cliente, aí no nosso caso, aí, o incorporador imobiliário, uma lista, né, de opções do que é possível fazer, né, de acordo com aquelas restrições que ele já colocou, né? Boa, Então, essa é uma Alexandre. aplicação aí. Nossa. Boa, Alexandre. Excelente. Então é o seguinte, pessoal, nós temos só agora mais 5 minutos e temos algumas perguntas que não foram respondidas. Vou dar o contexto delas. Aí eu vou passar para cada uma a palavra para dar as considerações finais, do que você acha que é o futuro aí do IA, né? E se as perguntas que ficaram no ar como é que usam no dia a dia o ChatGPT, como é que pode melhorar os anúncios para imobiliárias com o ChatGPT, que o André Malucelli pergunta. O Carlos está perguntando aqui o contato de cada um de vocês, se eu posso depois disponibilizar, vocês querem disponibilizar aqui para eles também poderem entrar em contato com vocês pessoalmente depois. E tem mais uma de padronização dentro da organização, como trazer isso para dentro da empresa. Então, enfim, vamos passar agora para cada um, começando com você, Felipe, que não falou ainda, é o último aqui. O que você está achando que é o futuro para o IA? O que vai acontecer de agora em diante? É uma pergunta desafiadora, falar do futuro, né? Fazer esse exercício aí, mas assim, muita coisa está mudando, né? A gente já está enxergando já, né, diversas aplicações aí que vão transformar completamente as organizações, as empresas. Aquele trabalho repetitivo é um trabalho que tem, né? A gente já tem conseguido substituir ao longo do tempo. Então, essa é a primeira etapa que eu vejo aí. Mas a produção intelectual já está aparecendo aí também, entendeu? Então a gente já está indo para um outro nível, né? Para outra forma. Tinha a pergunta aqui do Diego Luz, né? Como que a gente pode aplicar dentro da organização, né? Eu acho que eu posso contribuir aqui falando um pouquinho sobre produto mínimo viável, né? Fazer uma validação com MVP, né? Você faz um teste, depois valida se esse teste está entregando valor. Aí depois coloca em produção, faz a API, que é a integração, e coloca para rodar. Então, assim, existem uma série de aplicações, eu vejo que a gente vai olhar daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver, puxa, como que a gente trabalhava dessa forma? Então, tem muitas aplicações. Na Play, a gente está iniciando essa análise preditiva, e eu vejo que isso vai transformar completamente o game, a gente vai entender ainda muito mais o que um corretor precisa fazer para ter mais sucesso e poder direcioná-lo de acordo com as suas metas, seus objetivos, ainda de uma forma mais assertiva. Mas é isso, pessoal. Boa, Felipe. Depois me avisa, posso deixar teu contato para as pessoas, eu passarei. Pode sim, pode sim. Alexandre, estava com tempo para sair, você avisou que tem 10 horas sem compromisso. Quiser fazer as suas considerações finais, deixamos por aqui fechar. Legal. Bom, obrigado aí de novo. Aí, adorei aqui o papo. É um tema ali que, assim, é muito interessante, mas ao mesmo tempo tem vários desafios, né? E, bom, eu acho que acho que isso que faz dar um sabor à vida aí muito mais gostoso, né? Acho que são desafios aí que são muito interessantes, né? Tipo, a inteligência artificial tem a possibilidade de dar poderes aqui sobre humanos, né? Na capacidade que a gente pode produzir, né? E na maneira de propor aí para a sociedade. Acho que a gente tem que fazer um bom uso disso aí, né? Dessa tecnologia aí, para que a gente aumente a qualidade aí dos nossos ambientes, das nossas relações humanas, né? E a gente seja mais feliz aí. Legal, Alexandre. Muito obrigado pela tua atenção. Aí depois também, se puder passar teus contatos, me autorizar, eu passo para as pessoas aí também, tá bom? Com certeza. A gente tem algumas coisas informativas no nosso site, que é arquigen, como está escrito aí, .com.br. E o contato é arquigen@arquigen.com.br também. Pronto, já está passado aqui. Felipe, quer passar teu contato também, Felipe, já que você já passou? Ah, perfeito. Eu passei o LinkedIn, tá? Mas tem o site que é playtocell.com. Play, número 2, SELL.com. Pronto, tá aí o contato já. E, Adir, fica para você o fechamento aqui com as tuas previsões futurologísticas. Você é um cara com muito pé no chão, estou até com medo da tua previsão aqui. Venha lá. Não, minhas previsões são positivas.
Eu acho que uma dica para o pessoal que perguntou sobre conteúdo e o uso do chat GPT, ou qualquer outra linguagem que vier por aí, ou que vocês, Bing, o que for, consulta a fonte. Tá? Acho que usem sem parcimônia, divirtam-se, potencializem seus negócios, potencialize a sua atividade de ofício, mas verifica a fonte. Duvide do que ele fala. Não da forma, mas do que, né? Vai atrás e pesquise, porque quem conhece inteligência artificial sabe que ela não é uma ciência exata, né? Ela tem uma probabilidade de acerto. Inclusive, quem na época acompanhou as IAs que jogavam xadrez com os Kasparov, os Deep Blue, que fazia previsão de oceânica, não sei se vocês lembram disso, lá de Fukushima. Nós caímos, todo mundo? São nós dois aqui? Bom, acho que o Ricardo só caiu. Mas quando tinha aquelas previsões de Fukushima e tudo mais, eles davam uma taxa de acerto, né? Uma porcentagem de acerto. Porcentagem de 90%, 95%, mas tinha uns 5% ali. Pensar que usar inteligência artificial vai na reta e tá tudo certo, e tá tudo ok, eu acho arriscado. Então, minha previsão para o futuro as tecnologias estão aí, vão ajudar, vão potencializar, vai ter uma mudança de cultura aí, de como que vai ser gerado, conversado, equipes artísticas e departamentos e negócios vão gerar em cima disso. Vai indo, Alexandre. Vai lá. Tchau, obrigado, Ale. Valeu. Mas eu não acredito na Skynet, tá, Ricardo? Então, assim, eu não acredito numa dominação global, onde a inteligência artificial vai decidir exterminar a raça humana. Não nos próximos 100 anos. Vamos deixar para a ficção científica se divertir um pouco com esse tipo de assunto. Mas acho que a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta mesmo. Ela vem potencializar bastante o que a gente está fazendo. O que é assustador, Ricardo, é as pessoas tentarem se entender nesse contexto, se enxergar nesse contexto. Eu acho que isso é mais assustador, efetivamente, do que a tecnologia está trazendo, né? É a mudança que a tecnologia está trazendo e não a tecnologia. E a forma como a gente até ali esses dias, né, nós estamos passando por uma das grandes transformações cognitivas da nossa sociedade, que aconteceu na época do livro também, né? Então, a forma como a gente vai lidar com a informação daqui para frente que é transformadora, que é bem diferente do que a gente tinha antes, e que o pessoal está dizendo, igual quando veio a internet. Não, a internet melhorou a velocidade de informação, mas não como interpretamos a informação, como lidamos com a informação. Agora não, agora muda. Quer ver uma coisinha só para fechar, Ricardo? O que assustou muita gente na IA, no chat GPT, que às vezes para o pessoal de tecnologia fala, cara, não entendi por que o pessoal se impressionou tanto, mas por que impressionou e por que é transformador, né? Isso, eu tive o privilégio de trabalhar num projeto em Stanford com o MediaX, que era um laboratório que trabalhava com essa parte de comunicação homem-máquina, e na época, isso em 2011, 2012, se discutia qual seria o novo mouse. Qual é o novo mouse? Porque quantos anos nós estamos aí e não desbancamos o mouse, né? O touch ainda. Os notebooks não ficaram todos com tela, não veio para ficar dessa forma. A gente não usa celular para fazer planilha de Excel. Produtividade ainda está aqui, ó, teclado e mouse. E qual é a discussão? Qual é o novo mouse? Quando vieram as Alexas da vida, as IAzinhas de assistente, a gente falou, nossa, que legal, você fala, ela entende. Lembra que eu falei do PDF? Uma inteligência artificial que lê uma planta não necessariamente consegue projetar ela. Então as pessoas se impressionaram com, nossa, ela entende que eu pergunto que horas são, se vai chover, se não vai chover, reserva o Uber, mas era tudo um depara, de um para um. O que você me pediu é o que eu entendo e é o que eu faço. O que mudou é que você agora, a IA entende a vírgula, o sopro, entende o humano, que a gente fala que é a escala do que a inteligência artificial entende como próxima palavra, né? Na sequência. Então você fala lá, o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ter uma Alexa lá, um tipo fala, oi Alexa. A Alexa fala, oi. E vai esperar, ela não vai ficar aquela luzinha azul e depois vai parar. Então, eu estava pensando aqui, aí ela vai falar, será que hoje chove? Ela fala, pois é.
Hoje acho que vai chover. Entenda que é a mesma coisa. Alexa, vai chover hoje? Hoje em São Paulo chove tanto. A informação é a mesma. Mas a forma como ela está interagindo com você é que é diferente. Esse foi o susto de janeiro para cá. E isso que começa a mudar, vai mudar muito os serviços e muito a forma como a gente vai interagir com os serviços. Seja de URA, seja de chat, seja de SaaS, seja de compra online, do que for. Isso com certeza vai gerar uma ruptura fantástica em cima disso. Mas não é a inteligência artificial super dominante, eu só estou falando mais para os leigos aqui, não é essa inteligência artificial para os usuários que é leiga, que vai dominar o mundo. Porque ela não vai estar conectada com o botão, pelo menos acho eu, né? Do juízo final. E também não vai virar um robô depressivo igual o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu acho que vai dar tudo certo. Espero eu também. Vai dar tudo certo. Ótimo, Adir, muito bom. Você primeiro me ajudou demais a montar o grupo aqui, que foi muito bacana o bate-papo. Agradeço demais os teus pontos de vista, essa forma que vai mudar agora, recentemente. O que eu posso ajudar aqui com um pouco de contribuição é que, pelo que eu estudei e tenho visto, é mais uma ferramenta que está aqui, que vem ajudar. Isso vem ajudar nós, né? Tudo, como diz você, né? Quem tinha carroça antes, agora tem carro, é melhor o carro. Entre o carro que você dirigir, tem um carro autônomo que dirige para vocês, pode fazer outra coisa, melhor ter autônomo. E vai mudando isso e as pessoas vão ter que se concentrar em outras coisas, com mais criatividade, fazer mais o que a parte que o humano faz mesmo e deixar esse trabalho cansativo e repetitivo realmente para as máquinas. E o que dá para dizer assim é vá brincar com o chat GPT. Dê uma brincada, porque você vai aprender. Isso vai te ajudar de alguma forma ou não, mas vá brincando que a gente vai aprendendo. E é uma ferramenta que veio para ficar. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Aqui participou e está aqui assistindo, vai assistir depois gravado. Não tem que voltar por esse tema, porque acho que daqui a um ano vai ter outra visão já. E já estão convidados para um próximo painel daqui a um tempo, tá bom? Obrigado a todos. Agradecer aí a DEM Paraná. Quem assistiu, responda a pesquisa para nos sugerir assuntos para os próximos ADM Talks. Amanhã, dia 30, tem o ADM Day aqui no Clube Curitibano, em Curitiba, que vai todo mundo se encontrar, ouvir as notícias do mercado, lá como está o mercado hoje em dia, fazer network, ouvir uns pitches, e teremos novos ADM Talks e ADM Júris na sequência aí, tá bom? Um grande abraço, Felipe, Adir, a todos vocês, e até a próxima.